E aí galera, tudo massa? Espero que sim. O tema proposto essa semana por um dos camaradas foi diferenciar socialismo de comunismo, mas para isso faz necessário que a gente trabalhe a ideia de modos de produção, né? Teoria trazida lá por Marx e Engels, onde a gente vai ver que o modo de produção é exatamente a forma que as sociedades humanas, né, no todo o período histórico, a forma por qual essas sociedades humanas se relacionavam com a natureza e como é que ele gerava as suas relações de trabalho e também as questões relativas ao meio de produção, né? Questões relativas à comida, como era que era a questão da propriedade, se coletiva, se privada, se estatal, como era a relação de trabalho, enfim. Pela teoria clássica, a gente tem o primeiro modo de produção, o modo de produção primitivo, ou comunismo primitivo, como chamam alguns. Depois a gente vai ter o modo de produção asiático, ou de teocrático de regadio. Depois o modo de produção escravista. Depois o modo de produção feudal. O modo de produção capitalista logo após. E o modo de produção socialista. Tranquilo? Nesse vídeo de hoje a gente vai começar trabalhando os dois primeiros modos de produção. O modo de produção primitivo, ou comunismo primitivo, que durou milhares, centenas de milhares de anos. Foi o primeiro da humanidade, onde não havia Estado, não havia propriedade particular, a propriedade era coletiva, os grupos eram nômades, viviam de caça, pesca, coleta, e assim era que era formada a relação social, né? Isso começa a mudar no norte da África e na Ásia, no estado do Egito e na Mesopotâmia, mais ou menos em torno de 10 mil anos antes de Cristo, que é quando vai haver a Revolução Neolítica, também chamada de Revolução Agrícola, onde a gente vai sair do modo de produção primitivo para o modo de produção asiático, ou chamado teocrático de regadio. Teocrático porque tinha a ver com a questão de Deus, da divindade, e regadio pela questão da irrigação, né? A questão da agricultura, do domínio da técnica da agricultura. Isso vai ocorrer primeiro no Egito, onde tinha o rio Nilo, e não por coincidência, na Mesopotâmia, onde tinha os rios Tigres e Eufrates. O ser humano vai começar a observar que quando o rio secava, havia o processo de fecundação natural, né? Porque as aves deixavam as sementes, aí cresciam frutos e flores, enfim, produtos agrícolas, e o homem vai começar a dominar, através da observação, a técnica da agricultura. E aí, a partir desse momento, ele deixa de ser nômade, se torna sedentário, a propriedade deixa de ser coletiva, se torna particular, mas começa a haver excesso de produção. Se antes, no comunismo primitivo, o que era produzido era dividido para a coletividade, né, para os grupos, agora o que sobra do que era consumido, ou seja, excedente de produção, tem que ser guardado. E é onde surge a figura do Estado. O Estado teocrático, o Estado baseado na figura divina. No Egito, o faraó, que era o próprio Deus, e na Mesopotâmia, os patesis, que eram os vigários de Deus. Usando o nome de Deus, eles mantinham uma relação de superveniência, né? Onde começa a existir as classes, os nobres e os escravos em menor número, e os camponeses, que eram o grosso dessas sociedades. E a relação social vai se dar através da servidão coletiva, onde todos serviam o faraó ou os pateses, que ficavam com excedente de produção e administravam exatamente o que sobrava, e também mantinham as relações sociais e os meios de produção. Beleza? Isso também vai ocorrer, esse modo de produção asiático vai ocorrer também na África no século XVIII, XIX, na Índia, na China, mas em momentos diferentes, certo? Isso posto, vamos ficar por aqui para não alongar muito. Amanhã a gente trabalha o modo de produção escravista, sempre noções básicas, gerais. A ideia é que os vídeos não passem de 5, 6 minutos.
E também veremos o modo de produção feudal. Na quarta, veremos o modo de produção capitalista, desde o seu início, o capitalismo mercantilista, passando pelo capitalismo concorrencial, pelo liberalismo econômico, pelo estado de bem-estar social, pelo nazifascismo e pelo neoliberalismo. E aí na quinta a gente vê o socialismo utópico, o socialismo científico, o marxismo-leninismo e as experiências práticas, né? Em Rússia, Cuba, China, Vietnã. E também a gente chega na sexta-feira fazendo a análise da diferença do socialismo para o comunismo. Beleza? Valeu, forte abraço.